Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aí hoje uma aulinha de exercícios sobre os capítulos, são os capítulos 8 e 9, para a gente poder tirar dúvidas, ver como é que se resolve questões sobre os assuntos aí do iniciozinho de eletrodinâmica. Para começar, bem simples, eu queria fazer a questão número 4, que se encontra na página 586. Então, primeiro é a questão número 4, que se encontra na página 586. Começar bem de leve, bem tranquilo. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 800 MA. Conhecida a carga elétrica elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O número de elétrons que atravessa uma seção normal desse condutor por segundo é... Beleza. Primeiro caso aí, eu acho que é bom a gente anotar os dados. Então, I vale 800 MA. Esse M aqui, galera, significa mili. É o mesmo M do milímetros. Então, isso daqui é a mesma coisa que pegar o 800 e multiplicar por 10 a menos 3, porque esse prefixozinho mili significa 10 a menos 3, e repete o A. O A, galera, representa ampere. Ampere é coulombs por segundo. Coulombs por segundo. Bom, ele disse aí que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Legal. Bom, ele falou aí que é percorrido por uma corrente de 800 mA, não falou se ela é constante ou não. Então, quando ele não fala sobre ser uma corrente variável, é porque ela com certeza é constante. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tem duas formas, tá? Se você se lembrar da fórmula, você pode lembrar que I é igual a carga sobre tempo. E a quantidade de carga que passa é o número de portadores de carga, ou seja, o número de elétrons, multiplicado pelo módulo da carga elementar. E aí, você vai ter aí, substituindo os valores, você vai ter o resultado, que é a pergunta do problema, que é o número de elétrons. Bom, só que se você reparar, o cara colocou o tempo aí em 1 segundo. Quantos elétrons passam em um único segundo? Se você não está a fim de fazer conta de fórmula nessa questão, acredite, galera, você pode fazer regra de 3. Porque se você parar para pensar, 800 vezes 10 a menos 3 amperes significa que passa 0,8 coulombs a cada segundo. Então, são 0,8 coulombs em 1 segundo. É exatamente o tempo que ele deu para a gente na questão. Então, se você quiser, você pode fazer que são 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E nesse caso, você tem um único elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs equivale à carga de um elétron. Só que eu não tenho só uma carguinha de 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho 0,8. Então, 0,8 coulombs é a quantidade de carga que eu tenho. Isso corresponde a quantos elétrons? Bom, vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que o N vai ser 0,8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 0,8 é exatamente a metade do 1,6. Então, aqui é 1 e aqui é 2. Ou seja, isso daqui está dando 0,5. E o 10 a menos 19 que está embaixo, propriedade de expoente, ele sobe ficando positivo. Então, fica 10 elevado a 19. E aqui é o número de elétrons. Bom, falta só a gente colocar em notação científica. Então, o N
Para fazer o 0,5 virar um número entre 1 e 10, que é a ordem para a gente colocar em notação científica, eu ando uma casinha para cá, o 0,5 vira 5. Se eu aumentei esse número, eu preciso diminuir esse. Então, esse cara perde uma casinha e fica 10 elevado a 18 elétrons. E essa é a nossa resposta a gabarito letra C de casa. Show de bola? Letra C. E essa é a nossa resposta. Poderia fazer de outra forma? É claro que sim. É só você pegar o I, que vale 0,8 coulombs, colocar aqui. Carga é N, que eu não sei quanto vale, vezes E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, sobre o tempo, que é 1 segundo, que foi o que o cara colocou na questão. Eu só quis fazer por regra de 3 para mostrar uma forma diferente. Beleza? Bom, vamos ver aí também um outro estilo de questão, que é a questão número 6, ainda na mesma página. Questão número 6, ainda na página 586. Vamos lá. Suponha que o feixe de elétrons em um tubo de imagens de televisão tem um fluxo de 8,1 vezes 10 a 15 elétrons por segundo. Qual a corrente do feixe em unidades de 10 a menos 4 amperes? Vamos lá. O que o cara disse pra gente aí? Que são 8,1 vezes 10 a 15 elétrons. 8,1 vezes 10 a 15 elétrons por segundo. Em 1 segundo. Cara, se ele falou aí sobre amperes, unidades de 10 a menos 4 amperes, é só a gente perceber que se a gente pegar esse número de elétrons e multiplicar pela carga que cada um deles tem, a gente vai acabar chegando na quantidade de carga que passa num certo tempo de 1 segundo. Então, se eu pego isso daqui e multiplico pelo valor da carga elementar, eu vou ter exatamente a corrente. Só para a gente se situar, né? O que isso daqui se transformou? Isso daqui é N vezes E sobre ΔT. É a mesma coisa, a mesma fórmula. Show de bola? E aí, a gente vai ter aqui o valor da corrente que passa. Não foi dado aí na questão, mas a prova com certeza daria que esse Ezinho tem o mesmo valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse I aí vai ser 8,1 vezes 1,6. Temos que fazer essa continha. 8,1 vezes 1,6. Vamos fazer junto aí, até para a gente aprender como é que faz, lembrar como é que faz. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 6, 9, 12. E duas casas decimais. 12,96. Então, aqui são 12,96. Só que isso daqui é só o 8,1 vezes 1,6. Ainda falta fazer 10 a 15 multiplicado com 10 a menos 19. Isso daqui, ó, repete a base e somos expoentes. Então, aqui vai ficar 12,96 vezes 10 elevado a quanto? Repete a base e somos expoentes. 15 mais menos 19 vai dar menos 4. Isso daqui é em amperes, porque agora são coulombs em 1 segundo. Coulombs em 1 segundo. Então, esse I vale 12,96 vezes 10 a menos 4 amperes. O cara falou qual é a corrente em unidades de 10 a menos 4 amperes. É só você pensar. Quantos 10 a menos 4 amperes eu tenho? Quantos disso aqui eu tenho? Eu tenho aproximadamente uma corrente que vale 13, né? Aproximadamente 13 do 10 a menos 4 amperes, que é a pergunta do problema. Então, quantos 10 a menos 4 amperes eu tenho aproximadamente? 13. Isso dá pra gente gabarito letra A. Beleza?
Uma questão aí que pode gerar alguma dúvida, eventualmente, mas é uma questão interessante aí e simples ainda, só que a interpretação pode ser um pouco difícil. E a conta pode assustar. Façam isso rapidinho na prova, criem prática nisso. Não usem calculadora, tá? O máximo que vocês puderem evitar é melhor. Beleza? Bom, avançando aí, eu quero fazer agora com vocês a questão número 14 da página 587. Tá legal? É uma questão que costuma dar um pouquinho mais de dúvida na galera. Então, página 587. A questão diz o seguinte, questão da UERJ. A maioria dos relógios digitais é formada por um conjunto de 4 displays compostos por 7 filetes luminosos. Para acender cada filete é necessária uma corrente elétrica de 10 mA. O primeiro e o segundo displays do relógio ilustrado a seguir indicam as horas, o terceiro e o quarto os minutos. Admita que esse relógio apresente um defeito passando a indicar permanentemente 19 horas e 6 minutos. A pilha que o alimenta está totalmente carregada e é capaz de fornecer uma carga elétrica total de 720 coulombs, consumida apenas pelos displays. O tempo em horas para a pilha descarregar totalmente é igual a... Beleza. Uma questão que costuma gerar alguma dúvida aí. Eu vou colocar aqui no nosso papel como que está colocada aí as 19 horas e 6 minutos. Ela está assim, ó. O número 1 é representado assim. O número 9 está representado assim. Ok. O 0 está assim. E o número 6 está assim. Eu acabei colocando o 9 todo contínuo, mas a gente separa ele aí. Bom, vamos lá. Ele disse que cada filete aí precisa de uma corrente de 10 mA. Então, naturalmente, eu tenho que ver quanto que esse horário aqui que está travado, quanto que esse horário gasta de corrente. Se cada filete gasta 10 mA, eu tenho que ver quantos filetes eu tenho para ver o total de corrente que esse horário aqui está consumindo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, esse horário aqui, ele possui 20 filetes. Galera, se um filete consome 10 mA, a corrente total aí gasta por esse display nada mais é do que 20 vezes 10 mA. Porque um filete gasta 10 mA, então, se eu tenho 20 filetes, eu tenho 20 vezes 10 mA. Olha aí, de novo, o miliampere aparecendo. De novo. Como é que a gente faz para melhorar isso daqui? Esse I total, ele vai vir do seguinte. 20 vezes 10, 200. Mili é 10 a menos 3 amperes. Então, esse 10 a menos 3 pode fazer esse cara aqui virar 3 vezes para trás. 1, 2, 3. A corrente total é de 0,2 amperes. Ou seja, esse relógio gasta uma corrente de 0,2 amperes para ficar ligado. Bom, mas ele disse que ele está sendo carregado por uma pilha aí que tem 720 coulombs. E eu quero saber quanto tempo eu tenho disponível para ficar mantendo essa corrente aqui, então, funcionando. Então, de novo, eu vou ter que usar que a corrente é carga sobre o tempo. Eu sei quanto vale a corrente, é 0,2 amperes. A carga vai ser tudo aquilo que a pilha consegue fornecer. A pilha consegue fornecer aí 720 coulombs, então eu vou ter 720 coulombs. E isso daqui, galera, vai me dar um tempo que vai estar medido em segundos,
Porque ampere, de novo, é coulomb por segundo. 720 está em coulombs. O tempo vai ter que estar em segundos, já que o 0,2 está em amperes, que é coulomb por segundo. Então, calculando isso daqui, a gente vai ter que o ΔT é 720 dividido por 0,2. Eu gosto de multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar vírgula, então fica 7.200 por 2. 7.200 é 3.600. 3.600 segundos. Bom, 3.600 segundos, olha só que conveniente, né? 3.600 segundos são quantas horas? 1 hora. 1 hora. E aí a gente tem o gabarito letra C. Tudo bem? Então, esses 720 coulombs vão ser consumidos depois de 1 hora passada aí. Show de bola? Bom, vamos agora para a questão número 15, já na página seguinte. Então, questão número 15, lá na página, agora, 588. Questão número 15 coloca o seguinte. O gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo t em segundos. Qual a carga elétrica em coulomb que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? Vamos lá. Muita atenção, muito cuidado. Eu vou colocar aqui só o esboço do desenho para a gente entender qual é a grande questão aí desse problema. O gráfico aí tem esse formato, né? Então, o formato aí mostrando como varia a corrente com o passar do tempo. Então, temos aí esse formato. Tempo em segundos, corrente em amperes. É ampere? Isso, em ampere mesmo. Bom, o gráfico vai subindo até que nesse ponto aqui onde ele começa a ficar constante, é o ponto onde passaram-se 3 segundos. E aqui foi quando ele atingiu, finalmente, o valor máximo de corrente, que vale 4 amperes. A pergunta do problema, galera, é quanto de carga passa nos primeiros 4 segundos. Então, eu tenho que pegar aqui e delimitar os primeiros 4 segundos. Ah, mas e a parte daqui em diante? O que eu faço? Nada, você esquece que ela existe. Porque o cara perguntou especificamente dos primeiros 4 segundos. Então, é isso daqui que ele quer. E agora é só usar a propriedade gráfica. De que a área do nosso gráfico IT fornecerá para a gente numericamente o valor da carga elétrica. Pronto. Como as unidades já estão no sistema internacional, agora é só resolver. A carga, então, virá desse trapézio aqui, cuja base maior vale 4, base menor vale de 3 para 4, 1. A altura do trapézio é 4 sobre 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. 4 com 2 simplifica, que vai dar 2. Então, 4 mais 1, 5, sempre primeiro parênteses. 4 mais 1, 5, vezes 2, 10. A carga, então, são 10 coulombs. Gabarito, letra D de dado. Beleza? E aproveitando o ensejo, já quero fazer a questão número 16 também. Questão número 16. Ainda na mesma página, página 588, temos que o capacitor é um elemento de circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regimes alternados ou contínuos. Quando seus 2 terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar cargas elétricas.
Ligando a um elemento passivo, como um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação linear da descarga de um capacitor. Sabendo que a carga elétrica fundamental tem valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga está mais próximo de... Olha aí, é uma questão agora que está em duas etapas. Então, vou colocar aqui de novo o esboço do gráfico. O gráfico é da corrente medida em miliamperes. Muita atenção, tá legal? E o tempo aqui medido em segundos mesmo no SI. Descarrega aí, de acordo com o problema, linearmente, saindo aqui de um máximo de 4 miliamperes no tempo zero, e aí a corrente vai diminuindo até que chega aqui em zero no 7,2 segundos. Ele pergunta, sabendo que a carga elétrica elementar é o número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga, então é tudo. Ele quer o tempo inteiro, ele não quer um tempo específico como era na questão 15, que queria só até o 4. Na 16 ele quer tudo. Então, quanto de portadores de carga, né, quantos elétrons fluíram aí? Como é que eu faço isso? De novo, é um gráfico IT que, se eu calcular a área, eu vou descobrir a corrente. A corrente não, desculpa, a carga. Então, descobrindo a carga, eu vou ter aí algo muito interessante, porque se eu descubro que a carga vale, sei lá, 2 coulombs, eu consigo descobrir quantos elétrons cabem dentro de 2 coulombs, porque eu sei a carga de cada um deles. Então, pegando aqui e fazendo a área do gráfico IT, que é numericamente igual ao módulo da carga, eu vou ter que a carga, nesse caso, é a carga referente à área de um triângulo, base 7,2 vezes a altura 4 sobre 2, certo? Errado. Muito cuidado. 4 está em miliamperes, então aqui eu preciso multiplicar por 10 a menos 3, porque mili significa 10 a menos 3. Então, o 4 com 2 simplifica, que vira 2. Então, 7,2 vezes 2 vai dar 14,4. Então, a carga é 14,4 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então, se a gente quiser colocar aí já em valores... Acho que é melhor a gente manter dessa forma para depois comparar com a carga elementar. Porque sabendo agora que a gente tem isso daqui de carga que passa, eu posso então lembrar da fórmula, que eu nem considero uma fórmula, que diz que a quantidade total de carga é o número de portadores de carga multiplicado pelo módulo da carga de cada um deles. Então, é isso que a gente tem. Carga vale isso daqui, 14,4 vezes 10 a menos 3. O N é o que eu quero saber. E o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele falou ali mais próximo de. Então, vamos aproximar isso daí, né? Vamos lá. Esse N, vamos deixar ele isolado, vai ser 14,4 vezes 10 a menos 3, dividido pelo 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando aqui, vai para lá, dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui, a gente tem que simplificar. Vamos deixar isso daqui guardado por enquanto. E vamos colocar aqui só essa base. 10 a menos 3 com 10 a menos 19, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 19, fica menos com menos mais. Então, fica menos 3 mais 19. Isso daqui vai dar, em cima, positivo em 16. 16 elétrons. Bom, vamos analisar as opções aí. Nós temos letra A, 10 a 17, letra B, 10 a 14. As outras opções todas já estão meio que fora, né? Já estão meio que fora.
Então estamos entre A e B. Só que aí a gente para pensar que 14,4 e 1,6 é praticamente um 10 vezes maior que o outro. Porque quanto que é 1,6 vezes 10? 16, né? Então isso daqui vai dar alguma coisa, tipo 8, alguma coisa, tipo 9, alguma coisa. Quase 10. Então isso daqui eu posso aproximar pra caramba como sendo um 10. Por que eu posso fazer isso? Porque a questão fala mais próximo de, então aí ela dá margem pra gente aproximar. E aqui, agora sim, a gente basicamente descobriu a ordem de grandeza do número de elétrons, que aqui vai ser 10 elevado a 17 elétrons. E aí, a gente tem o nosso gabarito na letra A. Uma questão que não é tão trivial assim, principalmente porque lida com aproximações, mas uma questão que ainda assim não é tão complicada assim. É um passo a passo que, se você seguir, você consegue chegar tranquilamente. Show de bola? Bom, vamos dar um salto aí, sair do capítulo 8 e ir agora para o capítulo 9, para fazer a questão número 12, que se encontra lá na página 593. 593. Questão da PUC diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta a medida da variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Podemos dizer que a resistência elétrica desse circuito é D. Bom, é um gráfico volts por corrente. Volts por amperes. Ou seja, se a gente pegar um ponto aí específico, a gente consegue interpretar mais facilmente. Então, volt por ampere, e o gráfico é uma reta crescente. Vou pegar o ponto aqui maior que o problema deu. Esse pontinho aqui, em relação a esse pontinho aqui. Beleza. Nesse caso aqui, galera, nesse ponto maior, eu tenho uma corrente de 6, que na verdade, desculpa, eu anotei errado, aqui é miliamperes. Eu tenho 6 miliamperes quando eu ligo isso daqui em 12 volts. Quando eu ligo em 3 miliamperes, quando eu ligo, desculpa, em 6 volts, eu tenho 3 miliamperes. Então, basicamente, a gente escolheu um dos dois pontos. Vou pegar esse pontinho aqui e usar a fórmula que relaciona DDP e corrente com a resistência, que é a pergunta do problema. Então, eu vou usar que U é igual a R vezes I. O U vale 12. O R é a pergunta do problema. O I vale 6, né? Não. O I vale 6 miliamperes. Muita atenção aí, tá? Muitas questões que trabalham com mili, isso pode dar problema aí na hora de resolver conta. Então, o R dá para simplificar direto, né? Logo, o 12 com 6 aqui vai dar 2. Então, o R será 2, e aí o 10 a menos 3 veio dividindo. 10 a menos 3 está dividindo, sobe e vira 10A ao cubo. Então, o R vai ser 2000, ou então 2 kΩ, que é o mesmo prefixo aí do quilograma, do quilômetro, enfim, é o mesmo K que representa 1000. Gabarito, letra D de dado. Maravilha? Bom, falando agora da questão número 14, que se encontra na página 594. Esqueci de colocar a página. Página 594. É uma questão aí do Enem, Enem PPL, que é Enem para pessoas privadas de liberdade, ou seja, Enem que é aplicado em presídios. É um Enem que tem as questões que vêm do mesmo banco de dados que o nosso Enem, tá legal? Então,
pode muito bem cair pra gente uma questão desse estilo aí, sem tirar nem pôr, tá? Vamos lá. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros, e ele ainda foi bonzinho, deu que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Não é obrigação dele dar não, tá? Mas ele deu aí, foi bonzinho com a gente. A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetros quadrados, e a resistividade do cobre é 17 ohm vezes nanômetro. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de... Vamos lá. Basicamente, ele está perguntando a resistência desse fio. Para isso, ele deu para a gente a resistividade, o comprimento, a área dele. Então, basicamente, o que ele está falando é sobre a segunda lei de Ohm, de que R é igual a ρ L